Oi, gente. Meu nome é Andresa. Eu sou aluna do curso de Licenciatura em Letras, Português e Literatura pela Universidade Federal Fluminense. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre compreensão textual. Como é um assunto muito longo, vai ser uma aula introdutória. Eu vou trazer dois pontos que a gente precisa levar em conta quando se fala de compreensão textual, e depois a gente vai ver juntos um texto do Vinícius de Moraes. No material didático tem 5 questões sobre esse texto. A gente vai resolver uma questão juntos e vai ver como nessa questão a gente pode aplicar o que foi dito sobre esses dois pontos principais. Então, a aula será essa. Então, como já foi dito, visto que é um assunto muito longo, não teria como eu esgotar esse assunto numa aula de 15 minutos. Então, eu separei dois pontos que a gente precisa levar em conta. O primeiro deles é que a compreensão é algo que faz parte da nossa vida. Muitas vezes, quando se fala de interpretação textual, e aqui no caso eu estou usando interpretação e compreensão como sinônimos. Então, quando a gente fala de interpretação textual, muitas vezes a gente lembra do contexto formal em que isso está sendo solicitado. Então, vou ter uma prova de português na escola e uma das matérias que vai cair é interpretação textual. Ou vou fazer um concurso e quando eu baixo o edital e vou ler lá o conteúdo programático de língua portuguesa, tá lá, leitura e compreensão textual. Só que a compreensão, ela ultrapassa os limites de sala de aula. Ela nem começa na sala de aula e muito menos termina quando a gente sai dela. Porque desde que a gente se entende por gente, existe a necessidade de se comunicar. Então a gente quer tanto compreender o outro quanto ser compreendido. E dessas falhas na compreensão vem muitos problemas, né? Por exemplo, a dificuldade de se comunicar de forma clara, de forma objetiva, pode fazer com que a gente tenha um desentendimento com um amigo, ou que a gente se desentenda com o namorado, com a namorada, ou numa entrevista de emprego pode ser a diferença entre a gente conseguir aquela vaga ou não. Então, é muito importante que a gente desenvolva e aprimore essa habilidade de se comunicar bem. E daí entra um ponto muito importante, que é compreensão. Você desenvolver a habilidade de compreender um texto requer esforço. Não é um dom com o qual você se nasce. Ou você nasce sabendo interpretar um texto, ou você não sabe. Né? Não é isso. É algo que a gente aprende ao longo da vida. Requer esforço consciente da nossa parte. E requer também uma interação. Uma interação entre o leitor do texto, entre o texto e entre o autor do texto. Então, nem o autor é o dono do conhecimento e nem o leitor é. Na verdade, a compreensão sobre aquele texto vai ser construída por essa relação. E outros conhecimentos também são necessários para a gente poder interpretar um texto. Muitas vezes a gente pensa no conhecimento linguístico, no conhecimento da estrutura da língua, dos elementos de fazer referência, só que tem outros conhecimentos que são necessários para que a compreensão aconteça, como, por exemplo, conhecimento enciclopédico. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, para você compreender um texto, você precisa ter conhecimentos prévios sobre aquele assunto. Só você saber ler não vai ser o suficiente. Né? Por exemplo, eu não entendo nada de física. Não sei, não conheço essa área do conhecimento. Então, se você me dá para ler um artigo de física, vamos botar de física quântica, para eu fazer a leitura, eu não vou conseguir compreender o que aquele artigo quer dizer. Mas eu não vou conseguir compreender porque eu não saiba ler ou escrever, ou porque me falta algum conhecimento linguístico. Vai me faltar, no caso, os conhecimentos necessários em física, para que eu possa compreender quais são os conceitos que você está abordando ali, a que autores você está fazendo referência, a que teorias você talvez está criticando ou apoiando, entre outras coisas. Então, o conhecimento enciclopédico ele é importante nesse processo. E também o conhecimento de mundo, porque cada pessoa ela tem uma história de vida, tem coisas que aconteceram na vida da pessoa
que influenciaram diretamente a visão dela sobre determinadas coisas. Então, esse conhecimento de mundo que a gente adquire por meio de experiência, isso também vai ser importante na hora da gente fazer a interpretação. Então, a gente viu até aqui que a compreensão não é algo natural, ela é algo que requer esforço por parte de quem quer compreender e que ela vai depender de outros conhecimentos que não são só o gramatical. Um segundo ponto que a gente precisa ter em mente é que compreender não é ler, não é a mesma coisa, tá? Se fosse assim, todas as pessoas que são alfabetizadas conseguiriam compreender um texto e não é isso que acontece, né? Quantas vezes a gente mesmo, sendo alfabetizados, às vezes até tendo o costume de ler, a gente encontra dificuldade, né, para poder interpretar um texto. Então, só o fato da gente ser alfabetizado não basta. A gente precisa também desenvolver a capacidade de fazer inferências. E esse é o segundo ponto, tá? O que seria uma inferência? É uma dedução ou uma conclusão que você faz a respeito de alguma coisa. Mas essa dedução ou essa conclusão, ela é baseada em algo. Então, para você poder concluir C, você tem A e B que está servindo como suporte para que você chegue à conclusão de C. Né? Um exemplo bem simples para a gente poder entender. Você chega na varanda da sua casa e você vê que o céu está cinza, que tem umas nuvens escuras se aproximando. E você escuta o barulho de um trovão, por exemplo. A que conclusão você pode chegar a partir disso? Que vai chover. Mas você concluiu isso do nada? Você adivinhou? Não, você teve pressupostos que te deram base para chegar nessa conclusão. Que nesse caso foi o céu escuro, as nuvens escuras e o barulho do trovão. Então, essas coisas que vieram antes, elas te deram base para você chegar à conclusão de que vai chover. Então, com o texto acontece algo parecido. É por isso que a interpretação, ela não é um passe livre para você achar o que você quiser sobre o texto. A sua interpretação sobre ele, ela tem que estar fundamentada, ela tem que ter uma base. Então, se eu concluo A respeito do texto, e esse A provavelmente não está explícito, né? A gente pode concluir coisas do texto que não estejam claramente escritas, mas o que está te fundamentando? O que está te fazendo chegar à conclusão de A? E daí vão entrar as inferências, tá? Então, são basicamente esses dois pontos, tá? Como eu disse, é uma aula introdutória, tem muitos outros conceitos envolvidos, como o conceito de sujeito, de contexto, que não seria possível abordar aqui. Então, agora que a gente viu esses dois conceitos, lembrando que o primeiro é compreensão requer esforço e vai depender de outros tipos de conhecimento. E o segundo é o leitor precisa desenvolver a habilidade de fazer inferência ou conclusões. Tendo isso em mente, a gente vai ver agora um texto, tá, do Vinícius de Moraes, e com base nesse texto a gente vai resolver uma questão. E a gente vai ver como o fato do leitor fazer inferências contribui para que ele chegue à compreensão, vamos dizer assim, mais acertada, né, sobre aquele texto. Embora o texto tenha um sentido que não se esgota e que às vezes vai mudar, até dependendo da época em que o leitor lê. Mas vamos ver então. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e eu vou pedir que vocês deem um pause, tá, para fazer a leitura, porque o tempo não vai me permitir ler o texto com vocês. Então, eu vou compartilhar a tela, vocês vão dar pausa no vídeo, vão fazer a leitura do texto e uma vez tendo feito essa leitura, vocês retornam para a gente continuar, tá bom? Então, vamos lá. Espero aí que esteja aparecendo para vocês. O site, se eu não me engano, é Vinícius de Moraes, prosa, Casa Materna. Vou deixar a referência bibliográfica, tá, do site para vocês fazerem a leitura. Então, o texto começa. Eu vou minimizar, tá, a minha janelinha aqui para vocês poderem fazer a leitura. Então, tá. O título é Casa Materna. Eu vou ocultar o título para ver se o texto fica completo aqui. Ah, pronto, ficou. Tá? Acho que vocês estão vendo, né? Então tá bom, deem um pause aí, façam a leitura de vocês e depois retornem. Eu acho, inclusive, que eu vou deixar o texto aqui aberto,
e a gente vai conversando sobre ele, tá bom? Então tá, se você já tirou do pause, a questão 3 do material didático, que foi enviado, né, com antecedência, diz assim: por que o eu lírico diz que há, desde a entrada, um sentimento de tempo na casa materna? E a questão pede que você justifique. Olhando aqui para o texto, a gente vê que essa questão faz referência à primeira linha, tá, do texto, que diz assim: há, desde a entrada, um sentimento de tempo na casa materna. A gente sabe que o tempo ele provoca no ser humano diversos tipos de sentimento, né? Então, só um momentinho aqui. Vou deixar aqui, né? Vocês já fizeram a leitura, vou ficar aparecendo aqui no fundo. A gente sabe como ser humano que o tempo ele provoca diversos sentimentos na gente. Todo mundo já passou pela experiência de olhar para trás, né? Olhar para o que passou e ter algum sentimento provocado por isso. Às vezes foi alívio, porque a gente precisava tomar uma determinada decisão e a gente olha para trás e vê que foi a decisão correta a ser tomada. Às vezes é de arrependimento, né? A gente pensa, poxa, se eu pudesse voltar atrás, se lá atrás eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria feito isso. E às vezes o tempo provoca na gente também saudosismo, por uma época que já passou, né? Às vezes época de escola, ou época que a gente, como no caso do eu lírico aí no texto, morava com os pais. Então a primeira coisa que a gente vê é que o que ajuda a gente a saber que o tempo provoca na gente um sentimento? Em nenhuma parte do texto isso está escrito, né? Tirando a primeira linha. Mas a gente não precisaria dessa linha para a gente poder saber isso. A gente sabe que o tempo provoca na gente um sentimento porque nós somos humanos. Então a gente vê que o conhecimento de mundo está se fazendo necessário para a gente conseguir compreender. E qual é o outro ponto? Agora a gente precisa saber qual é o tipo de sentimento que o eu lírico está sentindo. A gente já viu que ele sente algo. Voltar para a casa da mãe remete a ele a algum sentimento. Agora, como a gente pode saber que sentimento é esse? Aí o texto ajuda. A gente vê, por exemplo, olha aqui no segundo parágrafo, onde eu vou apontar a setinha, tá? Vou minimizar aqui para poder fazer a leitura. Rostos irmãos se olham dos porta-retratos a se amarem e se compreenderem mudamente. Bom, é uma forma muito bonita dele falar que quando ele chega na casa da mãe dele tem um porta-retrato, tá? Com o rosto dele, com o rosto dos irmãos, e é como se esses irmãos se olhassem, se amassem por meio da foto. Então a gente vê a partir daí que esse eu lírico ele tem uma relação muito boa com os irmãos dele, né? O que ele sente pelos irmãos dele é amor. Então a gente vê, a partir disso a gente pode inferir que a infância dele foi uma infância feliz, né? Ele tinha ali companheiros de infância e ele se dava bem com esses companheiros. O que mais a gente pode tirar do texto? A gente vê no terceiro parágrafo que ele está narrando que quando ele chega junto a uma estante, tem ali naquele estante um tesouro da juventude. E a gente vê ao longo do texto que esse tesouro, na verdade, é um livro, né? No final ele diz assim, foi ali que o olhar filial primeiro viu a forma gráfica de algo que passaria a ser para ele a forma suprema da beleza, o verso. Né? Então, o que ele está querendo dizer? Há anos atrás, ele teve naquele local e com aquele livro o primeiro contato com algo que se tornou para ele uma fonte de prazer muito grande, que é a leitura. A gente não sabe até que ponto a leitura influenciou a vida dele, né? Talvez ele tenha se tornado uma pessoa que gosta muito de ler, ou talvez ele tenha se tornado escritor, poeta, ou tem algum ofício, alguma profissão relacionada à escrita. Mas, de qualquer forma, a escrita foi importante na vida dele. Tanto que ele chama a escrita, ele chama o verso de forma suprema de beleza. Então, além dele chegar na casa e ele relembrar o amor que ele e os irmãos tinham um pelo outro, ele relembra que naquela casa também nasceu
o amor dele pelos versos. Então, a partir disso, será que o sentimento dele pela casa era um sentimento de tristeza, um sentimento de dor, algum tipo de sentimento negativo? A gente consegue chegar à conclusão que não. A gente vê que, na verdade, que ele tinha um saudosismo pelo que ele tinha vivido ali. Naquela casa, ele viveu sentimentos muito bons, ele descobriu o amor de várias formas, ele descobriu o que era o amor de irmão, ele descobriu o que era amar algo fora de si. Então, a gente vê que, na verdade, ele sente um saudosismo em relação a isso. E a questão pede que a gente justifique. Então, a partir de que ponto que a gente pode chegar à conclusão de que o que ele sentia era saudosismo, né? E não um outro tipo de sentimento? Por essas passagens do texto, né? Então, a gente viu aqui, de uma forma muito simples, a gente viu primeiro que a gente precisou de conhecimento de mundo para saber qual era esse sentimento de tempo, e a partir das nossas inferências, a gente chega à conclusão de qual sentimento era esse. Em nenhum momento no texto está claro, tem a palavra, tem a expressão eu sinto saudade. Mas a gente consegue chegar a essa conclusão, né? Por causa das inferências, e essas inferências são fundamentadas, elas são baseadas, né? Como a gente viu aqui. Então, pelo que a gente viu, o que vai ajudar a gente a fazer compreensão textual, a conseguir compreender? A gente viu aqui que foi usar outros conhecimentos, além do conhecimento linguístico, e fazer inferências que precisam estar fundamentadas. Tá, gente? Então, com isso, a gente encerra essa aula de introdução à compreensão textual. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, sintam-se à vontade para poder entrar em contato.